diz isso. Diz: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Que creem quê? Que creem que são embaixadores de Jesus. Aqueles que creem que são representantes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que creem que suas vestiduras têm sido lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que creem que têm autoridade da parte de Deus. Aqueles que creem que carregam o nome de Jesus. Aqueles que creem, amém, que suas vidas foram cobertas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem, amém, que Jesus cura, salva e liberta. Amém, porque quando você crê, amém, isso leva você a tomar ação. Eu creio, eu vou tomar ação, aleluia, eu vou tomar ação, porque eu creio que Deus vai operar através da minha vida, porque eu sou representante dele e ele me tem dado autoridade. Amém. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 28, rapidamente. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui nós temos o primeiro mandamento apostólico. Já lemos este versículo. Alguém pode ler para mim, irmão Daniel? Frutificai, multiplicai-os, enchei a terra, sujeitai-a, Senhor, dominai. Então, quais são as perspectivas? Homens e mulheres receberam o mesmo mandato. Diga: homens e mulheres receberam o mesmo mandato. Que mandato? Multiplicar-se. Isto é, que sejam numerosos, que reproduzem, que enchem a terra, causar que a terra floresça, que se cumpra seu objetivo pelo qual foi posto em marcha. Someter quer dizer governar, reinar sobre a terra como um embaixador do céu, amém, com autoridade delegada. É o que diz a palavra de Deus. Sujeitai-a, dominai. Era para Adão e Eva dominar sobre a terra, sujeitando-a. Depois nós recebemos, irmão, a comissão apostólica de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos rapidamente para essas passagens bíblicas e vamos deixar que a palavra de Deus fala conosco. Leia diretamente da Bíblia comigo. Mateus 9, 35. Alguém leia para mim, por favor. Um participante. Aonde percorria Jesus? Sim. Estava cumprindo com seu mandato apostólico. Sim. 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 Muito bem. Muito bem. 36. Sim, segue adiante. E 38. Sim. 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 Capítulo 10, versículo 1. Quanta doença deu a eles autoridade para curar? Quanto? Alguma? Toda. Amém. Sorte de doenças e enfermidades. Aqui na minha Bíblia diz assim: deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos e para os expulsar e para curar toda
sorte de doenças e enfermidades. Amém. Deu a eles autoridade e poder. Amém. Vamos ver as perspectivas aqui. Vamos ver as perspectivas aqui. Aqui diz o seguinte: se demonstrou Jesus sua autoridade, curando a enfermidade, toda a enfermidade e doença, em Mateus 9:35. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, escuta, eles perderam a autoridade e o mandato que haviam recebido de Deus. Adão e Eva perderam a sua autoridade quando pecaram contra Deus. Eu pergunto para você hoje, para adiantar um pouco o meu estudo: a quem eles deram essa autoridade? Ao diabo. Eles deram esta autoridade ao diabo. Satanás usurpou sua autoridade e usa essa autoridade contra as pessoas. Jesus veio para restaurar o homem e a mulher em uma relação com Deus e dar a eles a possibilidade de cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para o homem? Disse Jesus, que veio o Filho do Homem para quê? Para buscar e que mais? E salvar que? O que se havia perdido. Quem se havia perdido? A humanidade se havia perdido. Perdido o quê? O seu domínio. Havia perdido sua salvação, havia perdido seu relacionamento com Deus. Mas quando Jesus veio, Ele veio para tirar os pecados do homem e restaurar o homem a Deus. E restaurando o homem a Deus, Ele restaura autoridade e domínio para o homem. Amém? Quando você recebeu o Espírito Santo, e a gente se alegra com o Espírito Santo, a gente se alegra com o poder de Deus, e a gente sai, irmão, para viver as nossas vidas como sempre vivíamos na nossa vida. Mas isto não é o objetivo de Deus. Ele quer uma nova criatura, Ele quer um novo pensamento, Ele quer uma nova ação, Ele quer um povo que se levanta, Ele quer um povo, irmãos, que toma domínio e autoridade, irmãos, aleluia, naquele lugar que Ele tem te enviado para executar, aleluia, essa autoridade para a salvação de pessoas que eu nem conheço, que se o pastor, quem sabe, nem conhece tampouco, porque ele não está relacionado com eles. Mas ali colocou Deus você, um representante, um enviado, um representante do seu reino, para que você tome posse e tome domínio nesse território que Deus colocou você. Jesus identificou a grande necessidade de trabalhadores facultados com o Espírito Santo. Ele diz no versículo 37, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz, glória a Deus, Ele está identificando, irmãos, um lugar, uma necessidade de trabalhadores facultados com o Espírito Santo. Se você tem recebido o Espírito Santo de Deus, Ele tem dado a você autoridade e poder para você executar seu reino, amém, neste mundo, glória a Deus, contra principados e domínios, e principados e demônios, amém, contra enfermidades, contra doenças. Ele te tem dado autoridade sobre eles, amém, mas falta que você levante e execute a autoridade que Deus te tem dado. Jesus segue buscando homens e mulheres que se levantem e saem como um exército que tem o domínio do seu nome. Você foi desenhado, irmãos, para exercer domínio. Salmos capítulo 8, versículo 5.
Salmos capítulo 8, versículo 5. E é uma pena que eu não posso ler diretamente aqui das minhas anotações, que tem tudo escrito aqui, mas está no espanhol. Diz assim: fazei-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória o coroastes. Fizeste-lhe domínio, deste-lhe domínio, diga domínio, sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Aqui, irmãos, o Senhor está falando, irmãos, dos anjos, está falando, irmãos, de Elohim, está falando de Deus, está falando também do homem. O homem foi designado para reinar sobre os anjos. O homem foi designado para ter domínio. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, versículo 3, diz que algum dia nós vamos julgar os anjos dos céus, o povo de Deus. O homem foi desenhado ou criado para o domínio sobre toda a criação de Deus. Quando vemos a palavra coroa, isso quer dizer é um anel ornamental levado para um chefe soberano de estado. É um símbolo do seu direito de governar.